Registrado, registrado. Inabaláveis mesmo quando em um ambiente hostil. Este é o tema, faroleiros, este é o tema. Onde estão os faroleiros, os que estavam no acampamento? Fiquem todos de pé, só para que eu possa vê-los. E a igreja também. Olha, que homens bonitos, não é, irmãos? Homens muito bonitos, homens muito bonitos. Podem assentar-se. Na noite de hoje este vai ser o nosso tema, viu? Inabaláveis, mesmo quando em um ambiente hostil. Nós temos trabalhado com o Salmo de número 125 e usamos ao longo da semana a tradução da Nova Versão Transformadora. E ali está escrito assim: os que confiam no Senhor são como o monte Sião. Não serão abalados, mas permanecerão para sempre. Assim como os montes cercam Jerusalém, o Senhor se põe ao redor de seu povo agora e para sempre. Os perversos não governarão a terra dos justos, para que os justos não sejam tentados a fazer o mal. Ó Senhor, faze o bem àqueles que são bons, aos que têm o coração sincero. Expulsa, porém, os que andam por caminhos tortuosos, ó Senhor. Leva-os embora junto com os que praticam o mal, que Israel tenha paz. Meus amigos faroleiros, hoje a gente vai se debruçar sobre o último dos versos, o versículo de número 5. E eu quero chamar a sua atenção e a atenção da igreja para dois verbos e a força destes verbos no texto sagrado. A Bíblia diz assim: expulsa, porém, os que andam por caminhos tortuosos, ó Senhor. E depois diz: leva-os embora junto com os que praticam o mal, que Israel tenha paz. Eu não sei se você já fez essa oração. Senhor, expulsa. Leva embora. Eu tinha um amigo que ele dizia: essa criatura é tão boa de Deus levar, sabe? Eu não sei que tipo de oração você tem feito, mas o salmista, ele abre o coração diante do Senhor e fala. E na verdade, quando ele fala, sabe, eu começo a pensar que proteger é o gesto mais íntimo da força masculina. Sabe, um dos papéis, um dos traços da masculinidade bíblica, nós fomos convidados a sermos agentes de proteção. É por isso que eu acho tão lindo, sabe, irmãos, quando eu vejo um casal caminhando numa calçada, e ele vai por que lado da calçada? Qual é o lado, gente? O lado de fora. Por que ele faz isso? Porque se porventura um carro desviar-se, ele será o anteparo, não é, irmãos? De sua amada. Ela vai subir uma escada, o que é que ele faz? Ele se aproxima, oferece a mão, estende o braço, para que ela possa subir a escada. Tem coisas que são detalhes, e que a gente imagina, há quem pense que isso é coisa do passado. Não é não, viu? Não é não. E um bom faroleiro, um homem de Deus, ele precisa ser um protetor da vida de sua família. Eu vou ler um texto e eu não quero trazer nenhuma discussão sobre esse assunto, não é o espaço. Mas isso é tão sério, que no texto de Êxodo, no capítulo 22, diz o seguinte, que se o ladrão for achado roubando e for ferido e morrer, o que o feriu não será culpado do sangue. Você imagina o que é que a Bíblia está dizendo? Que a tarefa do homem como protetor, no exercício da proteção de sua família, quando ele está cuidando da sua família, até um caso como este, não deve ser julgado de outra forma. É tão interessante porque o versículo seguinte diz a Bíblia, viu? Não sou eu. Se o sol houver saído sobre ele, o agressor será culpado. É como se dissesse, se for de noite, tudo bem, mas de dia não. De dia você tem alguma outra forma de encontrar alternativas. Eu não sei por que nós abrimos mão disso, sabe? De ser e de exercer esse papel protetor, esse papel de alguém que está ali com uma missão. Mas, lembrando daquelas expressões, não é? Expulsa, Senhor, leva embora. Eu realmente não sei qual era o desejo do coração do salmista, para onde é que ele gostaria que essa pessoa fosse levada, mas está escrito no texto. Mas eu tenho aprendido que afastar-se de pessoas tóxicas é um ato de autocuidado, sabem? E de preservação da saúde mental. Não é maldade, não. Eu estou dizendo, olha, mantenha a distância, afaste-se. Mas pastor, nós fomos convidados para ser luz, ser sal. Às vezes eu olho alguém que tem esse desejo missionário de estar ao lado de alguém, e eu olho para ele e digo, olha, se Deus for falar do amor dele para essa criatura, provavelmente, em função das circunstâncias, você seria o último missionário que ele iria escolher.
Eu assumo a responsabilidade por aquilo que eu estou lhe dizendo. Porque, na verdade, sabe, irmãos, nós precisamos entender que no coração meu e seu, às vezes vem esse desejo de afastamento. Em alguns casos, é preciso trabalhar isso com muita seriedade, para que não seja somente essa coisa da antipatos, do sentimento que é contrário. Mas eu vou adiante. Há um momento no texto, Jesus está ensinando, pregando, e ele conta a história do trigo e do joio. E depois ele diz assim, no texto, a aspiração dos trabalhadores, eles dizem ao agricultor, devemos arrancar o joio? Eu não sei se já passou pela sua cabeça isso. Dá vontade de arrancar o joio, né? De dizer, Senhor, preciso, leva embora, expulsa daqui. Só que a resposta no texto sagrado qual é? Não arranque. Cuidado com aquilo que você vai arrancar, porque muitas vezes nesse processo, que você pensa ser um processo de cura, você está, quem sabe, agravando a doença e a enfermidade. Aí ele diz, porque pode ser que quando você lançar a mão para arrancar o joio, você acaba arrancando o trigo junto com o joio. E é por isso que tem coisas que a gente tem que colocar nas mãos do Senhor. E aí o texto diz, olha, esperem porque não é este o momento. Mas eu vou voltar ao texto porque essas palavras continuam me incomodando. Quando ele diz, expulsa porém os que andam por caminhos tortuosos, ó Senhor, leva-os embora junto com os que praticam o mal, que Israel tenha paz. Gente, eu fui pesquisar sobre isso. O que eu encontrei na internet de simpatia para expulsar inimigo é um negócio impressionante. Com sal, com limão, com isso, com aquilo. Aliás, teve uma criatura que disse que o método mais eficaz é aquele negócio chamado mandá-la embora, sabe? É a coisa mais de maior efeito nesse trabalho de tirar de perto aquilo que é ameaçador. Eu acho que faltou esse tipo de cuidado com Ló, quando ele escolheu Sodoma e Gomorra para ser o espaço de sua família. Ele avaliou aquela região pelas riquezas, pelo pasto, pela água, pelas condições. O que ele não levou em consideração foi o espírito daquela gente, os valores daquele lugar. Criar filhos em Sodoma e Gomorra não está na agenda de um homem de Deus. E diz o texto sagrado que ele começou de longe, mas aos poucos ele foi aproximando as tendas para a cidade, e de repente ele estava morando dentro dos muros de uma cidade corrompida. O que eu quero dizer com isso é que a gente precisa ter muito cuidado onde nós estamos plantando as nossas famílias, para onde nós estamos levando os nossos filhos, onde nós estamos criando valores e criando memórias. Você é responsável como homem pelas escolhas que tem feito, pelas famílias a quem você tem se juntado e se reunido. Mas o texto sagrado também me fala, sabe, irmãos, que tão importante quanto nos afastar de pessoas más, é afastar o próprio mal que existe dentro de nós. Às vezes a questão não é afastar, não é ser seletivo, não é ser cuidadoso, não é simplesmente isso. Porque às vezes, irmãos, o mal está dentro de mim, está dentro de você, e eu preciso estar atento a tudo isso. É por isso que eu trouxe uma pergunta. Do que ou de quem eu preciso me distanciar? O que é que tem de alguma forma afetado, sabe, os seus valores? Tem sido uma tentação na sua vida. Gente, foi tão interessante os exercícios que fizemos ao longo desses dias lá no encontro. E um deles foi identificar o que é que pode se transformar em tentação na vida de um homem. É por isso que eu volto a dizer, nós precisamos ter discernimento e identificar o que é que eu preciso afastar, que tipo de situação eu preciso evitar, que tipo de postura eu devo dizer não. E aí eu volto ao texto, porque ao longo desses dias, Deus nos falou tanto. Sabe que o inabalável tem a ver com o conjugar o verbo confiar. Que o inabalável tem a ver com conjugar o verbo resistir. Que o inabalável tem a ver com o verbo submeter-se. E hoje com o verbo afastar-se. Afastar-se. É por isso que ao longo desse tempo nós temos feito algumas declarações. E vocês sabem que nessas horas a gente até fica pensando que quão bom seria se a gente pudesse viver num ambiente como aquele.
Era tão lindo, sabe? As irmãs precisavam ver o cuidado dos seus maridos com os seus filhos. Eu comentei em casa quando eu cheguei, fui conversar com a Cláudia, e disse, olha, um acampamento como aquele só para varões mesmo, porque os irmãos não imaginam, sabe? Os meninos, vou contar, eles passavam tanto tempo brincando, e na piscina, e os pais de longe às vezes só faziam assim, esticavam o pescoço, e estava tudo bem, tudo bem. Perguntem aos seus filhos que horas eles iam dormir, quantas vezes tomaram banho. Eu não sei nem se escovaram os dentes, viu? Se usaram pasta dental e escova dental durante esses dias. Mas querem saber? Aquilo ali vai ficar na memória dos meninos para o resto da vida. Foi tão impactante hoje quando a gente viu a gratidão de um pai, porque os seus 2 filhos estavam ali com ele. E sabe o que é que ele fez? Quase que uma promessa, quase que um pacto de sangue, dizendo aos meninos, olha, quando vocês crescerem e tiverem os seus filhos, eu quero pedir que vocês deem aos meninos a mesma oportunidade de estarem num lugar como esse. Aí eu não perdi a oportunidade e acrescentei, e façam isso e tragam o vovô também, porque aí serão 3 gerações. O vovô, o papai e os netos. Mas eu tenho algo para lhe dizer e eu não sei se você vai gostar de ouvir. Não faz parte dos planos de Deus nos tirar do mundo. Ele nunca intentou isso. Sabe essa coisa da gente escolher com você sim, com você não, com você sim, com você não, essa escola? Eu sei que é uma dificuldade enorme hoje encontrar um espaço de educação onde você perceba que os valores que você ensina em casa não sejam contestados e destruídos ao longo de toda a semana no convívio com a escola. Tem se tornado cada vez mais complicado. Sabe, a gente fica imaginando para onde é que o filho vai, que valores tem aquela família, como é que ele interpreta a vida, como é que se percebe de mundo. Mas eu preciso lhe dizer, não faz parte dos planos de Deus nos tirar do mundo. Sabem, essa terra de Gósen, lembram-se da terra de Gósen, onde o povo de Israel ficou quando foi levado para o Egito? A Bíblia diz que as pragas caíam em todos os lugares, menos na terra de Gósen. Eu ainda não encontrei esse endereço. Eu continuo habitando em meio a pessoas, a uma sociedade que cada vez mais tem dado sinais de corrupção. E o interessante é que Jesus fez essa previsão já há muito tempo atrás. Fala aos discípulos em João capítulo 17, dizendo o seguinte, olha, o mundo os odeia, porque eles não são do mundo, como eu também não sou. E às vezes a gente fica preocupado, por que tanto ódio com a igreja? Por que tanta perseguição? E pode não ser perseguição física, mas a perseguição ideológica hoje é terrível. Nós somos às vezes impedidos de manifestar aqueles que são os nossos conceitos, aqueles que são os nossos valores. Mas não se assuste, Jesus já disse isso. O mundo, o ódio que a gente observa, não tem a ver com você e comigo. O texto sagrado está dizendo que isso tem a ver com Cristo. E aí ele continua, não peço que os tires do mundo, nós não vamos ser retirados desse contexto, mas que os protejas do maligno. E é isso que a gente precisa buscar, sabe, irmãos? Essa proteção que vem de Deus. E Jesus continua, eles não são deste mundo como eu também não sou. E aqui é uma coisa curiosa, nós estamos, mas não somos. Os nossos valores não são os valores do mundo. E o texto prossegue dizendo, consagra-os na verdade que é a tua palavra. O que a gente precisa é de famílias consagradas, é de homens consagrados, é de gente consagrada, num ambiente tantas vezes hostil, mas sepa, que bom lhe ver, que Deus lhe abençoe, viu? Você sabe que eu já orei pela sua vida? Eu não costumo fazer isso, não foi? Eu fiz, mas aconteceu. Mas sabe que eu estou feliz em lhe ver aqui. Muito mesmo. Mas deixa eu avançar. Não existe paz, irmãos, do tipo paz do eu sozinho. Porque todas essas declarações do salmista parecem sair pelas portas de sua casa. No instante em que ele está orando, ele diz, expulsa, porém, os que andam por caminhos tortuosos, ó Senhor, leva-os embora, junto com os que praticam o mal. Mas depois ele diz assim, que Israel tenha paz. Nós precisamos, sabem, irmãos, voltar a interceder pelo nosso país, interceder pela nossa nação. Eu não
quero só paz para a minha casa. Eu não quero só paz no meu relacionamento com a Cláudia. Eu não quero somente paz para os meus filhos, para os meus netos. Eu quero paz para este país. Eu quero paz para essa nação. Eu quero paz para as ruas. Eu quero paz para as calçadas. Eu quero paz para as grotas dessa cidade. Eu quero a paz lá para os bairros mais pobres e os bairros mais ricos. E a gente precisa acabar com essa percepção de que se o endereço, se o CEP é neste lugar, então lá eles têm paz porque eles têm recursos, têm dinheiro. Tem não, irmãos. Porque paz tem nome, paz é Jesus, irmãos, é Jesus Cristo. E eu não posso abrir mão disso, eu não posso abrir mão disso. Nós aprendemos ao longo desses dias que existem 15 salmos, salmos de número 120 até o salmo de número 134, e você aprendeu que eles funcionam como uma espécie de inário de bolso, o cântico de romagem, cânticos de degraus, cântico dos peregrinos. E nós fizemos ao longo desses dias sempre o exercício de, usando o texto do Salmo 125, identificar alguma correlação com estes outros salmos que eram entoados quando Israel estava em movimento, se deslocando, famílias indo para celebrar a Páscoa em Jerusalém, e aí então vai todo mundo junto, e todo mundo tomando conta dos seus filhos, e nesta hora não tem somente o filho do André e da Kézia, todo mundo é pai, todo mundo é mãe. E eles compartilham cuidado. Isso era tão forte que no dia que levaram Jesus, e os José e Maria voltaram, não encontraram ele. Deve estar com outra família aí, logo logo a gente encontra. Nesses momentos o que eles faziam? Eles paravam, acampavam, acendiam a fogueira, faziam um churrasco. Eu imagino, irmãos, um churrasco, alguma coisa, comiam, e de repente, eu não sei como eles... não vou falar sobre isso não. De repente eles começavam a cantar, e aí eles sacavam esses 15 hinos e começavam a entoar. Tem um hino, tem uma canção que é tão linda, que é o Salmo de número 128, que é o Salmo do homem inabalável. Eu vou hoje colocar um subtítulo no Salmo 128, o Salmo do homem inabalável. E aí o texto, sabe o que é que começa a me dizer? Que um homem inabalável, ele tem os seus sentimentos e atitudes vinculados à graça de Deus. Sentimento e atitude. Está escrito assim: como é feliz, e aí é sentimento, aquele que teme o Senhor, que anda em seus caminhos. Aí é atitude. É o que eu sinto, é o que eu faço. Não existe incoerência entre discurso e prática, entre por dentro e por fora. Sabe aquela coisa de ser lavado por fora e sujo por dentro? Não existe. O homem inabalável é aquele cujo coração tem temor ao Senhor, mas cujas atitudes refletem este mesmo temor. Eu disse que o Salmo 128 é o Salmo do homem inabalável, e aí o texto sagrado começa a dizer, olha que promessa linda: você desfrutará o fruto de seu trabalho, será feliz e próspero. Receba, não é, meu irmão? Você que está numa fase complicada. Eu só quero lembrá-lo que a maioria desses homens, eles eram agricultores, e era agricultura de subsistência. Sabe o que é que o texto está dizendo? Você vai trabalhar e você vai desfrutar do fruto do seu trabalho. Você vai ver a colheita, sabe? Você vai alcançar os seus resultados. Você vai viver de uma forma digna. A provisão de sua família vai ser alcançada com dignidade. Ah, meus irmãos, isso é tão lindo. É tão lindo quando eu penso que já naquele tempo o trabalho dignificava o homem. E aí o texto sagrado parece estar nos dizendo, eu sei que vivemos num tempo em que o trabalho tem sido uma das grandes dificuldades na sua vida pessoal, mas eu quero lhe dizer que este salmo declara que um homem inabalável, ele acredita que de forma digna ele vai levantar o sustento de sua vida e da vida de sua família. E aí o salmo continua e fala da esposa deste homem. Olha que coisa linda. Sua esposa será como videira frutífera que floresce em seu lar. E aliás eu queria até dar uma sugestão aos homens apaixonados. Se você não tem ainda nenhum tratamento carinhoso, expressão carinhosa para usar com essa esposa, pode usar. Você é a minha videira frutífera. É bíblico, irmãos, é bíblica. Eu tenho certeza que ela vai amar. Você tem cara de videira, meu amor. Olha que coisa linda.
ser uma videira frutífera. Se você se lembra, a videira e... É interessante isso, porque não somente a videira, mas a oliveira são, quem sabe, as duas árvores mais importantes, sabe, na economia do povo. Porque de uma se extraía o azeite, da outra era a produção do vinho. E quando o texto fala sobre isso, está falando de uma mulher que é uma mulher frutífera. Imagina, irmãos, porque tem videira que é frutífera, a videira frutífera você vê de longe. Ela lhe alcança só pelo olhar. Você vê aquela videira e diz: eita, videira frutífera, né? Você vê aquela mulher e aquilo é apaixonante. Tem a ver com sexualidade, tem a ver com fertilidade, tem a ver com beleza, tem a ver com graça. Aí o texto sagrado vai e diz: olha, um homem inabalável tem uma esposa que é uma videira frutífera, motivo de sua alegria, motivo do seu prazer. E aí o texto prossegue, porque mostra que esse homem inabalável, ele começa a ser abençoado a partir de sua família. Primeiro a esposa, mas depois o texto vai dizer: olha, seus filhos serão como brotos de oliveiras ao redor de sua mesa. Gente, um broto de oliveira era a certeza da continuidade. Uma oliveira, ela é uma árvore que atravessa, sabe, muitos e muitos e muitos anos, porque haverá sempre um broto. No meu tempo de menino, broto era outra coisa, não era alguém bonitinho, era uma coisa assim. Mas aqui a ideia, um broto legal, não era assim, gente? Um broto legal. Mas o broto é aquele sinal de que a vida continua. É a continuação da história. E se tem uma coisa que nos enche o coração de alegria, e o coração de um homem inabalável se enche de alegria, quando ele percebe que na vida dos seus filhos, as sementes, sabe, as memórias, os valores vão continuar. Eu sei que às vezes nós somos confrontados pela vida, porque a gente olha para a descontinuidade. Talvez você compartilhe comigo da mesma dor de hoje não ver seu filho participando e sentado aqui ao seu lado, louvando e adorando a Deus. Mas a gente continua com essa promessa e com essa esperança, porque está escrito que meus filhos serão como brotos de oliveira, e eu creio nisso, irmãos, e nós precisamos crer nisso. Renovação da vida. E aí o Salmo continua dizendo: esta é a bênção do Senhor para aquele que o teme. O curioso, sabe, é que a gente imagina que essas coisas, trabalho, produtividade, sabe, trabalho, prosperidade, a questão de ter uma família estável, é coisa que eu vou construir. O texto não está dizendo isso. O texto está dizendo que uma vida como essa precisa ser reconhecida e construída não de baixo para cima, mas é dádiva de um Deus que derrama lá dos céus estas graças sobre a vida de seu povo. E quem sabe grande parte da sua ansiedade é porque você tem pensado que é você quem vai construir essa história. Eu quero lhe dizer que não é assim que funciona. Isso é bênção da parte de Deus, isso é bênção da parte do Senhor. E aí o texto diz: olha, que o Senhor o abençoe desde Sião. E Sião tem nos acompanhado, não é? O monte de Sião. E eu disse lá nesses dias que há um momento naqueles hinos que eram cantados, que aquela gente olhava para os montes e dizia: de onde me virá o socorro? O monte parecia ser um momento de crise, um momento de fragilidade, de medo. Eles passavam pelos vales, um monte de um lado, um monte do outro, o lugar onde os assaltantes se escondiam, e quando eles passavam, eles desciam, saqueavam, roubavam, se escondiam novamente. Mas há um monte chamado Sião, e lá está erguido o templo do Senhor. É por isso que quando eu leio esse texto, sabe, irmãos, lembra que eu disse sobre a oração pelo país, que a gente precisa orar por essa nação? O povo de Deus nesse tempo e em nossa nação precisa entender que há muitas coisas que você imagina poder fazer, que outras organizações poderão fazer, mas o único lugar onde um joelho se dobra e intercede pela nação é no meio do povo do Senhor, irmãos. E essa tarefa da igreja ninguém pode fazer, absolutamente ninguém pode fazer. Nós precisamos pedir que o Senhor abençoe a nossa pátria, abençoe desde Brasília, sabe, que o nome do Senhor seja glorificado nos palácios. Nós precisamos interceder pela nossa gente,
E aí o texto continua dizendo que você veja a prosperidade de Jerusalém enquanto viver. Consegue perceber? E isso como resultado de oração. Eu fico imaginando, sabe, irmãos, eu hoje estou vivendo um dia muito especial, sabem? Eu estou completando 40 anos de ministério pastoral. Acredita? Hoje eu completei 40 anos que pela primeira vez alguém me chamou de pastor. 40 anos se passaram. Aí se você me perguntar, e então pastor, se eu tivesse... Porque um dia, eu acho que foi hoje, eu acho que foi Daniel que virou para o pessoal e disse, mais 40 anos, não dá não, meu filho. Mais 40 anos, ouviu? 100 e poucos anos, não vai dar. Mas se eu pudesse, eu ainda consagraria de novo esses 40 anos ao Senhor. E consagraria de novo, irmãos. Quando eu leio para tudo isso, sabe? Enquanto viver, sabe essa coisa da gente ter uma longevidade tranquila, em paz, isso é uma bênção da parte do Senhor. E aí vem o texto que diz, olha, que você viva para ver seus netos, que Israel tenha paz. Deixa eu fazer um pedido às irmãs, somente às mulheres. Está vendo essa primeira parte? Que você viva para ver seus netos. Olha para algum homem que está aí do seu lado. Vamos, leiam juntas, por favor. Deixa eu lhe dizer, essa é uma das bênçãos mais maravilhosas. E só quem é avô é que sabe, viu, gente? É uma das bênçãos mais maravilhosas. Que você viva para ver seus netos, uma longevidade feliz e abençoada. Isso é um homem inabalável, irmãos. Mas eu vim aqui, e a minha última palavra é para quebrar, sabe, uma declaração que de alguma forma cria frestas, cria brechas em sua caminhada. Escute o que eu vou lhe dizer. Você nunca esteve cercado de problemas. Não. Escute. Não queira argumentar. Talvez você esteja pensando, é porque você não conhece a minha vida, pastor. Eu vou dizer de novo. Você nunca esteve cercado de problemas. Problemas não nos cercam, irmãos. Sabe o que é que nos cerca? Está escrito no versículo 2 do Salmo 125. Assim como os montes cercam Jerusalém, o Senhor se põe ao redor de seu povo, agora e para sempre. Você tem sido cercado pela glória do Senhor e pelo poder de Deus. É por isso que os homens que aqui estão sendo desafiados a viver o inabalável. Vento vai soprar, o rio vai subir, não é assim? Terremotos vão acontecer em Jerusalém, abalos sísmicos. Mas pense neste varão como ele resiste. Ele permanece. No dia seguinte, ele está de pé. Hoje uma dificuldade, amanhã a vitória. De manhã um problema se levantou, à tarde já vai estar resolvida. Não tenho dinheiro, meu Deus, o que é que eu vou fazer? E nesta hora, André, a gente fica pensando, meu Deus, são 5.000 reais, eu não tenho esse dinheiro. E a gente se sente a pessoa mais frágil deste mundo. E começa até a questionar o trabalho. Não é possível que eu não trabalho todo dia, o dia inteiro, enfrento tantas dificuldades, eu não consigo ter esse dinheiro para pagar o exame da minha esposa. Aí Deus diz o quê? Eu vou resolver, não se preocupe não, você tem. Você tem. E aí você começa a ver em uma hora, eu não sei quanto tempo, qual é o seu salário, em quanto tempo você conseguia juntar 5.000 reais. Mas para Deus fazer isso, olha, é bem diferente. Porque Deus está cuidando de sua família, filho. Deus está cuidando de sua esposa. Deus está cuidando do seu filho. Deus está cuidando de todos nós. Por isso, essa é a semana em que a gente vai olhar para os problemas e vai dizer aos problemas, você não sabe o Deus que eu tenho. Mas você está sem dinheiro, mas eu sou filho daquele que é dono de todas as coisas, meu filho. E eu aprendi ali com André, depois ele disse que estava aí à disposição, não foi? Ele vai ser um consultor para situações assim. Eu não sei como vai ser o seu dia, você que esteve conosco ao longo deste final de semana, mas o nosso desejo é que você seja a semelhança do Monte de Sião. Alguém que não
se abala, mas permanece para sempre. Eu sei que a luta tem se estendido, não é? Está me vendo? É com você que eu estou falando. Tem se estendido. E às vezes a gente fica, meu Deus, até quando? Como é que vai ser isso? Mas eu vou lhe dizer, o Senhor tem estado com você ao longo de todo esse tempo. Ele vai renovar a sua bênção sobre a sua saúde. Vai cuidar, vai continuar cuidando. Vai continuar cuidando. Eu quero fazer um convite agora a todos os que estiveram no acampamento, todos os nossos faroleiros. A gente cantou uma música bem novinha, irmãos. Foi gravada recentemente. E a gente aprendeu essa canção. E sabe o que é que a gente vai fazer? Você vai sair, você que veio do acampamento, você vai sair e vem aqui para cima, vem. Porque a gente vai cantar a música oficial, irmãos. Nós ensaiamos muito, não foi? Cantamos algumas vezes essa canção. E a gente quer fazer deste momento o nosso momento de exultação ao nome do Senhor, de gratidão ao nome do Senhor. Enquanto esse pessoal está chegando e se organizando, isso. Mas o que é um homem inabalável sem a sua companheira, né, irmãos? Deixa eu fazer, eu não sei, eu acho que vocês não sabem, mas elas... Onde estão as esposas, mãe, irmã destes homens? Venham cá e vão ficar aí ao lado deles. Podem subir, Vai descendo, vão se armando. Eu soube que essas mulheres, estão vendo o que elas estão trazendo, vocês não sabiam, mas elas ficaram tão felizes com esses dias que vocês não estavam em casa, que hoje estão lhe presenteando. Coisa linda, né? Eu não vou dizer quem foi, mas quem estava no acampamento vai saber. Teve uma esposa que veio me dizer: pastor, eu dormi esses dias, porque ele ronca tão alto. E eu tive uma noite. Onde é que ele está? O som foi gravado e colocado no grupo, viu? O som foi gravado e colocado no grupo. Eu perguntei há pouco a Cláudia se ela gostaria de interpretar, ser uma intérprete dessas mulheres nesta hora. Por favor. Nós oramos enquanto vocês estavam lá no acampamento, e o nosso desejo, a nossa oração é que esse Deus que tem sido um presente em nossas vidas continue trabalhando na vida de cada um de vocês. E o nosso desejo também é que a gente possa fazer o nosso acampamento, e as mulheres também tenham a oportunidade de, junto com suas filhas, não é, participar de um acampamento, porque a gente sabe o quanto Deus quer fazer através da sua presença em nossas famílias, não é? Então, que Deus realmente nos abençoe e, ó a curiosidade, nos abençoe e continue fazendo a gente crescer na graça dEle, nas mãos dEle. Amém. Eu já sei o que é, viu, irmãos? Estou pegando aqui. Nino, vem cá, Nino. Vem cá, vem com a sua esposa também, venha. Ela esteve presente também, ela mandou uma mensagem para ele, foi um momento tão lindo, tão lindo. Mas vamos cantar, a autoridade e poder é a canção, e a gente vai entoar nesse momento. A igreja se coloca de pé. Os que confiam no Senhor são como os montes de Sião, que não se abalam, mas permanecem para sempre. E como em volta de Jerusalém estão os montes, assim é o Senhor
em volta do seu povo. Autoridade e poder, o domínio em suas mãos. Pois o Senhor é Deus, o Senhor é Rei dos povos. Cale-se diante dele a terra, dobre os joelhos, ergam as mãos. Pois o Senhor é Deus, o Senhor é Rei dos povos. Não dá, não dá, sem Jesus não dá, não dá, sem Jesus não dá pra viver, não dá, sem Jesus não dá pra viver, não dá, sem Jesus não dá, não dá, sem Jesus não dá, não dá, sem Jesus não dá pra viver, não dá, sem Jesus não dá pra viver, não dá, sem Jesus não dá. Os que confiam no Senhor são como os montes de Sião, que não se abalam, mas permanecem para sempre. Como em volta de Jerusalém estão os montes, assim é o Senhor em volta do seu povo. Autoridade e poder, o domínio em suas mãos. Pois o Senhor é Deus, o Senhor é Rei dos povos. Cale-se diante dele a terra, dobre os joelhos, ergam as mãos. Pois o Senhor é Deus, o Senhor é Rei dos povos. Não dá, sem Jesus não dá, não dá, sem Jesus não dá pra viver, não dá, sem Jesus não dá pra viver, não dá, sem Jesus não dá, não dá, sem Jesus não dá, não dá, sem Jesus não dá pra viver, não dá, sem Jesus não dá pra viver, não dá, sem Jesus não dá. Amém. Amém, amém. Por favor, vem cá. Daniel, onde é que você está? Vem cá também. Luizinho, vem para cá, fica aqui perto também. E onde está o Robson? Por favor, Robson, vem aqui, por favor. Boa noite, irmãos. Eu queria, nesse momento, agradecer em nome dos faroleiros a uma pessoa que nos inspira, a um amigo leal, a um cara que ele não sabe o quanto Deus usa ele para falar a minha vida, a um líder nato, ao nosso amigo Daniel. E a Helena queria dar uma lembrancinha a ele, em nome dos faroleiros. Ficou chorando em casa porque não foi. E é isso, que Deus lhe abençoe, que Deus renove suas forças. Você é muito importante para cada um que está aqui, com certeza, meu irmão. Posso? Eu vou falar algo que eu falei para eles hoje de manhã. Seria muito injusto aqui de minha parte receber qualquer palavra, qualquer direcionamento, sem dividir com aqueles que realmente carregaram comigo esse fardo. Eu falei que, ano passado, alguém muito querido dessa igreja, foi o meu braço direito. Esse alguém, quem o via com aquele sorriso estampado no rosto, aquela alegria sempre contagiante, quem o via no acampamento que aconteceu exatamente um ano atrás, não conseguia imaginar que 6 meses depois, ele seria curado de todas as suas doenças. Ele foi curado, não fisicamente, mas ele foi promovido pelo Senhor e hoje está no céu. Eu estou falando do cafezinho. Que bom que enquanto esteve aqui, nosso querido café serviu junto com a gente. Que bom que enquanto estamos aqui, estamos servindo juntos. Que bom que enquanto estou aqui, eu tenho o apoio de Robson e Luizinho para caminhar comigo. Então eu dedico isso a esses meus queridos amigos. Isso aqui é tudo por Ele, é tudo pelo Senhor.
Fica aqui. Vocês também vão receber. Fique aqui. O nosso encontro foi tão abençoado que aquilo que a nossa gratidão ao Daniel também se estende à vida de vocês dois. Que o Senhor esteja a abençoá-los, que o Senhor abençoe sua vida, que o Senhor abençoe também a sua vida, abençoe o seu sogro, viu? Que o Senhor esteja com os olhos voltados sobre a vida de vocês. É tão bom ver esse clima de harmonia, porque não é fácil, irmãos, coordenar algo assim e sem dificuldades, com leveza. E foi essa palavra que eu escutei hoje. Tudo muito leve, tudo muito leve. Graças a Deus que Deus tem levantado gente assim, disposta a servi-lo. Que o Senhor nos abençoe, que o Senhor nos guarde, que o Senhor nos proteja, que sejamos gente inabalável neste mundo tão tumultuado em que hoje a gente vive. Vamos orar? Senhor, que o teu amor, o amor de Deus o Pai, a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus o Cristo, e a comunhão e a consolação do Divino Espírito Santo, estejam conosco e com todo o povo de Deus espalhado pela face da terra, desde agora e para sempre. Amém, amém. Vamos continuar cantando enquanto o pessoal está descendo. Você que está em casa, a gente se despede, desejando que você seja abençoado e abençoada pelo Senhor, e a gente sai daqui cantando. Podem começar. Vamos cantar. Os que confiam no Senhor são como os montes de Sião, que não se abalam, mas permanecem para sempre. Como em volta de Jerusalém estão os montes, assim é o Senhor em volta do seu povo. Autoridade e poder, o domínio em suas mãos, pois o Senhor é Deus, o Senhor é Rei dos povos. Cale-se diante dele a terra, dobre os joelhos, ergam as mãos, pois o Senhor é Deus, o Senhor é Rei dos povos. Não dá, sem Jesus não dá. Não dá, sem Jesus não dá pra viver. Não dá, sem Jesus não dá pra viver. Não dá, sem Jesus não dá. Não dá, sem Jesus não dá. Não dá, sem Jesus não dá pra viver.